Olá, gente, sejam bem-vindos aqui de volta ao canal. Hoje eu vou falar aí realmente do que vocês estão vendo aí no título do vídeo, do momento mais difícil que eu passei aqui na Austrália, fazendo o processo de avaliação para revalidação. Então, as avaliações práticas que eu fiz aqui na Austrália realmente foram incrivelmente difíceis. Eu vou explicar o que aconteceu. Então, assim, prepara a pipoca, prepara o chazinho, o café, o vinho que vocês quiserem beber aí, porque vamos lá que o vídeo vai ser longo hoje, gente. Vou contar aqui, vou chorar as pitangas todas, contar tudo pra vocês. E eu espero que, assim, além disso ser um desabafo também, é terapêutico para mim, eu espero que ajude vocês, quem tem interesse de vir para a Austrália, ou de ser médico fora do Brasil, ou de estabelecer uma carreira fora do Brasil, ou de atravessar um grande desafio, para saber assim que, enfim, nem tudo são flores e tem momentos difíceis e vamos conversar, vamos falar aí. Então assim, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Se você tá vindo agora, chegou agora, não esquece de deixar o joinha. Compartilha também com os amigos que vocês acham que pode ter interesse nisso, que isso ajuda o canal a crescer, tá bom, gente? Não esquece disso. Então, vou começar a falar um pouco do que é o WBA. Vou deixar aí no card o que é o WBA, enfim, porque eu já expliquei isso antes, então não vou repetir exatamente tudo, mas em summary, né, resumindo, o WBA é esse processo alternativo à prova do clinical, né, que é a prova prática. A prova prática aqui na Austrália, assim como, por exemplo, também acontece nos Estados Unidos, como acontece no Reino Unido e no Canadá, ela também é feita com estações, que você vai, entra na sala. Até agora o processo de revalidação do Brasil também, quem faz o processo para revalidar o diploma no Brasil agora também tem prova prática. Então você entra numa salinha, avalia um paciente, que normalmente é um ator e tudo mais, e discute ali o caso clínico e cumpre ali a tarefa que você tem que cumprir. Fez aquele um dia de prova super cansativo e tudo mais e acabou. O WBA é um processo alternativo, então ele é um período de avaliação que pode durar de 6 meses a um ano e que você vai como se você fizesse essas avaliações de forma fragmentada. Só que é diferente porque você tem nos hospitais que você está trabalhando, então alguns avaliadores você conhece, outros você não conhece. Mas você tem ali um momento de feedback com esses avaliadores que, por exemplo, isso não acontece na prova prática, né? Na prova prática você vai, entra ali na estação, vai ter um avaliador, ele vai falar, ah, beleza, preencheu aqui os critérios, passou, não passou. Depois você recebe um feedback por escrito, você não tem uma interação ali com aqueles avaliadores. Estou falando isso porque vamos focar nisso mais para frente, porque isso foi uma das coisas que foi muito desafiador para mim, foi interagir com esses avaliadores. Então, dito isso, assim, vocês já têm ideia de como mais ou menos funciona essas avaliações, depois de ver aí o vídeo que eu falo um pouco mais do WBA. E assim, isso é uma coisa muito boa aqui da Austrália, que sempre me chamou a atenção no fato de que eu posso já começar a trabalhar com a prova teórica, a prova de inglês, ao contrário de vários outros países que você precisa ter feito a prova prática. E eu isso sempre me chamou a atenção. Falei, isso é uma coisa muito legal, né? Mas uma hora eu vou ter que fazer a prova prática. E assim, aí eu confesso, né, olhando retrospectivamente, que eu não me preocupei muito com o WBA. E assim, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu sabia que aqui a rede tinha o WBA e eu falei assim, é tranquilo, né? Assim, o índice de aprovação é altíssimo, então tinha um mito na minha cabeça de que seria tranquilo. E eu sou uma pessoa, em geral, eu sou uma pessoa realmente muito positiva, então eu sempre tenho o pensamento de que as coisas vão dar certo. Às vezes pode até ser um pensamento mágico, né? Porque também eu tenho que às vezes tomar cuidado com isso de que sempre vai dar certo. Não, nem sempre vai dar certo, mas no caso do WBA, eu entendi assim, eu falei, vou ter que estudar, claro, mas vai dar tudo certo, né? A grande maioria das pessoas passa nos assessments, assim. Tinha já colegas que não tinham passado e tudo mais, mas eu, assim, tinha aquilo sempre ficava no meu background, né? Assim, de alguma forma, aquilo no meu inconsciente, de que é tranquilo, né? Assim, tipo, vai ser de boa, né? E as coisas vão dar certo. E quando vocês vão ver aí nesse vídeo que eu deixei aqui, no card do WBA, que é exatamente, assim, o divisor de águas. E eu assisti esse vídeo recentemente, assim. E porque quando eu gravei o vídeo, eu tinha feito 2 assessments, que tinham sido os primeiros 2 assessments que eu tinha passado. O terceiro assessment eu não passei.
E aí o negócio começou a desandar muito, assim, muito mesmo. O primeiro que eu não passei foi ruim, mas eu tava levando ainda relativamente numa boa. Quando eu não passei no segundo, que foi de psiquiatria, gente, me desestabilizou, assim, muito, assim, foi muito bizarro. Então eu vou contar um pouco desse primeiro que eu não passei, que o primeiro foi o de pediatria. E muita gente, eu até, quando eu abri os stories no Instagram e fui falar, eu falei, não passei no assessment de pediatria e tudo mais. E aí várias pessoas me perguntaram, mas o que eles perguntam, o que eles perguntam, o que eles perguntam? Eles não perguntam. E isso é uma das grandes dificuldades, eles observam o que você está fazendo. Então, existem duas modalidades de avaliação no WBA. A gente faz um total de 18 avaliações. São 6 casos que a gente escolhe para discutir com o assessor. A gente escolhe 3 e o avaliador vai escolher um dos 3 casos para discutir com você. E 12 mini CX, que são as estações de emergência clínica médica, cirurgia, pediatria, psiquiatria e obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. Então você tem 2 de cada modalidade, 2 de pediatria, 2 de clínica médica, por aí vai, né? Das 6 especialidades você tem 2 avaliações cada uma, totalizando 12 assessments, beleza. Aí fiz o primeiro de clínica médica, fiz o de emergência, que, né, é o que eu tô trabalhando aqui, tá tranquilo. Próximo vai ser de pediatria, eu falei, vai ser tranquilo também. E era Counseling and Management. E eu olhei assim, eu falei, tipo, aconselhamento e conduta. Eu achei meio estranho, assim, o subject, né? Eu fiquei assim, meio estranho isso, mas não sabia muito bem o que era. E também não perguntei muito bem o que esperavam que eu teria que fazer disso, porque uma das minhas críticas ao programa é isso, assim, é extremamente subjetiva a avaliação e os critérios de avaliação também são muito subjetivos. Existe um critério de avaliação, você abre lá, tem um critério. Só que a descrição do critério que você está sendo avaliado é uma coisa extremamente subjetiva, é muito pouco objetivo, muito pouco prático. E eu fiquei assim meio perdida, aí sem muito tempo de estudar, que era uma semana que eu tava cobrindo na cirurgia, tava trabalhando a beça, e de Counseling Management. Aí eu, sei lá, vou estudar gastroenterite. Vou estudar gastroenterite. E assim, fui total juvenil, garoteei total, assim, não conversei muito com as pessoas, ainda era no início do programa. Os outros colegas, a gente fez um grupo no WhatsApp e aí a gente trocava ideia, né, trocava tipo, como é que foi teu assessment com esse assessor, como é que foi isso, como é que foi aquilo, e a gente foi se ajudando conforme foram passando os assessments, mas era o terceiro ainda, e eu confesso que eu também não dei muita bola, assim, fui meio inocente do tipo, vai dar certo e tá tudo bem. E aí cheguei lá, eu tinha que conversar com uma família sobre asma, uma criança de 5 anos que estava lá internada com asma, e eu tinha que conversar com a família para aconselhar. Só que isso você primeiro que você tem que saber que você vai para lá para atuar. Isso tanto no clinical, né, que é a prova prática, e em outras provas práticas de validação em outros países, né, e em várias situações da vida, né, profissional, você tem que atuar. E é uma coisa muito de atuação. E eu sou muito uma pessoa muito natural, assim, esse negócio de atuar, eu não tô acostumada com isso. O inglês continua também sendo um desafio depois que acabou essa porcaria desse WBA. Eu confesso que realmente me sinto até melhor, inclusive, para conversar em mais aspectos do que era antes. Mas enfim, tinha todas essas dificuldades e eu meio que não avaliei bem o nível de dificuldade que eu teria. Não estudei o que eu precisava estudar, estudei gastroenterite e eu tinha que discutir a asma. Aí Counseling de asma. E aí eu comecei a falar de asma e tal, não sei o quê. Aí os pais da criança, assim, foram uns queridos, assim. Aí ficaram conversando e tal, não sei o quê. Só que eu não fui incisiva nas coisas que eu precisava falar, porque na minha cabeça eu pensei assim, gente, a criança... Aí eu perguntei, não é desde que idade que ela tem asma? Ela tem... A primeira admissão dela no hospital, ela tinha 1 ano de idade. Eu falei, cara, a criança tem 5. Tipo, há 4 anos que eles convivem com a doença, eles sabem tudo, sabe? Meio que, tipo, eu não tinha muito o que falar. Mas aí fiquei conversando algumas coisas, tal, não sei o quê. Que é importante que quem toma conta da criança também tenha os puffers, né? Que é a bombinha, né? E tudo mais. E e fui conversando, mas realmente conversei de uma maneira
superficial, e não me preocupei muito, porque eu falei assim, eles sabem de tudo, só que dane-se que eles sabem de tudo, isso não interessa, eu precisava falar todas as coisas, tinha que explicar o que é o chiado no peito, né, o que é o wheezing, por que tem o wheezing, e que o wheezing é um sinal de que a asma tá tendo um flare-up, né, que tá tendo uma exacerbação da asma, essas coisas idiotas, assim, né, porque é óbvio que a família sabia, porque eles já conviviam com a doença há 4 anos, mas eu tinha que falar as coisas óbvias e eu não falei. E não falei coisas que eu não sabia também que eu tinha que falar, que aqui tem o Asthma Action Plan. Então, assim, e você tem que usar esse termo, né? Então, tem lá, é um papelzinho por escrito, em que situações que a criança deve usar o Ventolin, né? Que é o salbutamol, como e tudo mais, que pra mim também eu falei, gente, é óbvio que eles sabem tudo disso, porque a criança, né, eles estão cuidando dessa criança já há muito tempo com asma, então eu falei assim, tá, e, tipo, conversei ali e tal, falei, mas assim, foi realmente, eu não mandei bem, eu mandei mal, não foi uma coisa que eu fiz assim, falei alguma coisa errada, não falei coisa errada, mas deixei de falar coisa. E fui, conversei e tal, não sei o que, e aí eu olhei pro assessor e falei, eu acho, ele e tal, tipo, você terminou o que você queria falar? Terminei. Eu falei, vocês têm alguma dúvida e tal, não sei o que, eles tiraram uma dúvida comigo de questão do Covid, com a asma e tal, não sei o que. Aí eu, tá, acho que foi, né, ok, acho que eu passei. Aí sentei lá com o assessor, aí ele, como que você acha que você foi? Porque isso ele não me fez nenhuma pergunta, entendeu, gente? Tipo, nenhuma pergunta foi feita, ele só observou a minha interação com a família. E com a menininha, né, que eu interagi menos com a menininha, porque era counseling, né, então eu interagi mais com os pais, mas também me preocupei em interagir com a menininha e tudo mais, que isso é importante, né, você faz parte do assessment isso também, e até pra mim isso é uma coisa natural, beleza. Aí tá, sentei com ele, como é que você acha que você foi? Eu falei, acho que eu fui bem, mas acho que eu deixei de discutir algumas coisas e tudo mais, enfim, talvez eu não estivesse tão preparada. Ele infelizmente você deixou de mencionar as coisas elementares. Eu falei, eu deixei porque na minha cabeça eu não precisava falar, porque a família já sabe, né? E aí ele foi assim, super gentil comigo. Aí falou, quando você for aconselhar uma pessoa, é bom que você pergunte o que ele já sabe. Então você poderia ter começado a sua avaliação, o que vocês sabem sobre asma? E dali você vai desenvolvendo, mas você aqui nesse assessment, por mais que você saiba que eles saibam de tudo sobre a asma, você não pode assumir que eles sabem. Você tem que falar como se eles não soubessem de nada e falar das coisas mais simples que você não falou. Eu falei, eu realmente não falei. E aí tudo mais, eu fiquei triste, né, e tal, mas assim, eu concordei com ele. E ele foi extremamente gentil comigo, assim, extremamente gentil, me deu vários conselhos, né, e falou ainda outras coisas e tudo mais, e falou assim, asma é uma coisa que você vai ver muito aqui, e você precisa saber e tal, nanana. E realmente, e ele falou super, assim, super numa boa, o cara foi assim, um gentleman, foi assim, super legal, eu fiquei muito triste por não ter passado, mas assim, não, né, tipo, ok, entendi por que eu não passei, beleza. Aí tá. Aí teve mais um de cirurgia, eu acho que eu fiz, aí foi tudo bem, tatanã. Aí fui fazer o de psiquiatria, que esse foi a avaliação que foi assim, foi a pior situação, realmente, o ápice de tudo isso foi essa avaliação. Mas, antes de falar disso, vou dar aqui um pouco de contexto para vocês de duas coisas. Então, assim, eu fiquei nesses 6 meses que eu fiquei. Já acabou, tá, gente? Eu não sei se ficou claro aí, mas já acabou, já passei, acabou, graças a Deus. É por isso que estou aqui gravando, porque eu estou bem para falar, porque antes eu não estava bem para falar. Então, nesse período de 6 meses, você fica, como são 18 avaliações, vocês imaginam a interação que você tem que ter, porque assim, essas avaliações elas não são marcadas, elas não tem um dia, uma hora para acontecer. Você tem que interagir com esses avaliadores por e-mail, por telefone ou por mensagem de texto, e marcar o dia dessas avaliações. E tem umas pessoas que são super acessíveis, que te respondem de primeira, tem uns até que já te mandam, porque eles recebem um e-mail também, já te mandam um reply assim rapidinho, eu tenho esse horário, me fala qual é o melhor horário pra você, que é uma maravilha, mas assim, só tiveram 2 pessoas que fizeram isso, de 18 só 2 fizeram isso, a grande maioria você tem que ficar, aí você manda e-mail, aí o fulano não responde, aí você vai, manda uma mensagem, o ciclano não responde, e você tem uma data
que o assessment vence, né? Então, tipo, você tem até o dia 30 de setembro para fazer. Então, antes do dia 30 de setembro, você tem que arranjar ali com o assessor. Então, assim, é um negócio constante. Você fica, você imagina, né? Você recebe o e-mail dizendo que você tem uma avaliação, aí você tem que falar com eles, aí você estuda. Então, você fica em função daquilo o tempo inteiro. Fato número 1, que pra mim é extremamente estressante, acho que pra todo mundo é um pouco. Acredito que tem gente, sem dúvida, que lida melhor com isso do que outras pessoas. Eu não lido bem, eu já sabia disso. Então, assim, eu sabia que ia ser uma coisa estressante, tentei mentalmente me preparar para isso e vamos lá e vamos levando. Outro fato, assim, eu sempre fui uma aluna muito boa, tanto na escola como na faculdade, eu sempre me saí muito bem, essa é a verdade, assim, eu nunca fui a brilhante, fenomenal, mas eu sempre fui uma boa aluna e, no geral, assim, sempre tive bons feedbacks, né, as pessoas costumavam me elogiar pelo que eu fazia, da forma que, sei lá, eu apresentava um trabalho, eu publiquei bastante coisa, eu tinha um currículo diferenciado quando eu entrei nas vagas de residência de cirurgia do Brasil, eu tinha assim, é isso, nunca fui brilhante, mas eu tinha ali um valor, né, vamos dizer assim, estava acostumada a estar nessa posição confortável, né, no Brasil, que por privilégio e por estudo, eu estive sempre nessa situação de tipo, sempre estava numa situação confortável, né, academicamente, profissionalmente. Então, assim, eu nunca tinha sido... nunca ninguém tinha me falado que eu não era boa o suficiente, que eu não era... o que eu tava fazendo tava errado. Nunca ninguém falou isso pra mim, porque eu sempre fiz as coisas ali que precisava fazer, assim, lógico, tomei esporro em cirurgia, tomei. Tive alguns momentos de humilhação na residência de cirurgia geral, tive, mas foi diferente, assim, era uma coisa diferente. Alguns eu tô aqui lembrando, assim, alguns momentos da residência de cirurgia foram bem ruins também, assim, de humilhação. Mas não era uma coisa, era a forma, até porque eu estava, vamos lá, vou colocar isso, explicar isso bem. Porque eu tava fazendo a residência de cirurgia, né? Eu tinha acabado de me formar e tudo mais. Fui humilhada ali em algumas situações de tipo, você tá fazendo merda em campo, né? Olha o que você tá fazendo, presta atenção e tal. Algumas coisas pontuais, mas que eu consegui reverter, assim, nunca me expulsaram de campo, nada disso. Já me ameaçaram, mas nunca fizeram isso. E de forma injusta. Mas ok, tudo bem, tava ali, né, primeiro ano da residência, então meio que você tá preparado para tomar essas porradinhas e todo mundo meio que fala isso da cirurgia geral e tudo mais. Então, na grande maior parte do tempo na residência de cirurgia geral, as pessoas me elogiaram e me reconheceram e eu sempre tive uma boa relação na grande maior parte do tempo, mas aconteceram situações pontuais ruins. Mas vamos dizer que de forma geral eu tive um privilégio assim profissional e acadêmico de que eu ficava numa posição em geral muito mais confortável do que o que aconteceu comigo aqui nesse negócio do WBA. Aí beleza, isso foi um baque, né? E desse de pediatria, mas como eu falei, o cara foi super gentil e tal. Aí eu falei, porra, eu já tô, né? Já tenho 36 anos, já me formei, tem 12 anos, sabe? Tipo, saí do Brasil numa situação de ser chefe de um serviço de coloproctologia de um hospital particular e tal, do Rio, não sei o que. Tinha feito residência no hospital bom, na UFRJ. Aí eu falei, caraca, aí eu venho pra cá, né, me sujeitar a isso. Aí bateu essa reflexão. Mas beleza, vamos lá, vamos seguindo, vamos estudando, tarará. Eu sabia que eu ia passar por essas dificuldades quando eu decidi vir pra cá e ir pelo Standard Pathway, né? Porque quando você vai pelo Specialist Pathway, você não precisa fazer esse processo. Esse processo é do Standard Pathway. Então, quem consegue a revalidação da especialidade não precisa passar por essas avaliações que eu passei. E eu sabia que escolhendo passar pelo Standard Pathway, porque eu sabia que tentar revalidar a minha especialidade era muito difícil, eu sabia que eu ia ter que passar por isso em algum momento. Mas, de certa forma, não me preparei, isso aí que eu já falei. Aí, beleza. Aí, vamos lá, vamos fazer o assessment de psiquiatria. Psiquiatria sempre foi uma coisa pra mim, assim, que eu sempre tive interesse, gosto de falar sobre psicologia, filosofia. Psiquiatria é um tema que eu tenho interesse em estudar. Nunca me vi, obviamente, trabalhando como psiquiatra, assim, não acho que eu tenho perfil nenhum.
E na faculdade tive de forma muito superficial, né? No Brasil, eu acho que, não sei se é a realidade de todas as faculdades, mas assim, a gente não tem, no internato, a gente não tem um rodízio de saúde mental. Aqui, eles têm um rodízio de saúde mental no internato. Então, isso faz diferença, né? Isso faz diferença para eles, porque eles têm um preparo que a gente não tem. E eu sabia que a psiquiatria ia ser difícil, e eu já tinha escutado tanto o diretor do hospital que eu tô trabalhando, como de outras pessoas que já tinham feito WBA aqui na região, já tinham falado, pô, psiquiatria é foda, é difícil, os caras tem muito psiquiatra, caras que eu falo é homens e mulheres, tá, gente? Pessoas que tem uns caras que são babacas e que não reprovam mesmo e tal, não sei o que. Eu falei, cara, psiquiatria, né? Tipo, perdi de pediatria, não posso perder esse de psiquiatria. E, além disso, qual é a pressão desse negócio, né? Então, assim, são 18 avaliações e você só pode perder 3 desse mini CX, que são 12 no total, você pode perder 3. Então, você tem que passar em 9. E dos CBDs são 6 e você só pode reprovar 1. Então, de 18 assessments, você só pode reprovar 4. E você não pode reprovar 2 da mesma disciplina. Então, por exemplo, eu tinha reprovado de pediatria, no segundo de pediatria eu tinha que passar. Se eu não passasse, eu estaria reprovada do programa. E eu, no total, não poderia perder mais de 3. Então, assim, pô, perdi o de pediatria, já fiquei tensa, né? Eu só posso perder mais 2. Então, tipo, eu não posso perder mais nenhum na minha cabeça, né? Pô, não posso perder, não. Aí fiz o de cirurgia que tinha pra fazer, beleza? Aí fiz esse de... Aí chegou o de psiquiatria e eu já me preparei, né? Tinha bastante tempo pra estudar. Bastante tempo assim, né, gente? 2 semanas. Aí tinha 2 semanas pra estudar, aí fiquei lá 2 semanas estudando e era de história, né, pra você, de history taking de psiquiatria. Que tem vários critérios, vários detalhes que eu assim, tinha prática nenhuma, mas fiquei. Estudei e vi muito vídeo no YouTube também. E li material, e li, conversei com as pessoas. Fiz até um pouquinho de roleplay, né, tipo, com um colega do hospital. Tipo, aí fiz como se fosse uma simulação de uma avaliação de psiquiatria. Aí eu falei assim, pô, acho que eu tô ficando assim, relativamente bem, acho que vou dar conta desse negócio, acho que eu consigo, pô, tô me preparando e tal, não sei o quê. E aí eu tinha vários plantões noturnos, eu fiz 4 plantões noturnos e eu fui fazer o assessment virada. Não acho, sinceramente, que foi isso que atrapalhou, mas assim, não deixa de ser uma situação que me deixou mais fragilizada, porque eu, além de tudo, estava muito cansada. Mas me senti assim, eu falei, não, minha cabeça tá funcionando, tá beleza, assim, vai dar tudo certo, tô preparada. Cheguei lá, a avaliadora tava super busy, assim, tava toda correndo, aí vinha alguém, falava com ela, o telefone dela tocava e tal, não sei o quê. E aí tem o outro fato, né, que eu fiz estágio de psiquiatria na época de faculdade e eu passei por umas situações meio estranhas, assim, umas situações meio de um cara que saiu correndo atrás de mim, assim, um dos pacientes psiquiátricos, enfim, eu tinha um certo trauma, assim, nada absurdo, mas um certo trauma, não é um ambiente que eu gosto. Eu tenho um pouco de medo, sim, dos pacientes psiquiátricos que são mais agressivos. Não é uma situação que me deixa confortável. Acho que não é confortável pra ninguém, mas eu acho que eu fico especialmente bem, assim, sabe? Eu fico com medo mesmo, medo real, assim. E eu não sou uma pessoa medrosa, mas assim, desse tipo de situação eu realmente ativo um alerta meu, assim, e assim, eu tava na enfermaria, assim, de paciente psiquiátrico mesmo, então assim, não eram pacientes simples, não eram pacientes ambulatoriais, um paciente ansioso e tal, não sei o que, aqui no ambulatório, não, era uma situação de enfermaria, e é tudo aquela coisa de fecha a porta e tal, não sei o quê, porque aí você tem que tomar cuidado com o paciente. Aí ai, caraca, não gostei. Aquela situação ali me deu uma balada. E a psiquiatra, né, essa avaliadora, ela simplesmente assim, tipo, ela interagiu zero comigo. Ela cagou para mim. Ela tinha que resolver as coisas. Não, tá, agora a gente vai ver o paciente aqui, você tem 20 minutos pra falar com ele, o nome dele é Joshua. Nem sei se era Joshua. Enfim, ela só falou o nome do primeiro nome dele. Ela não me deu mais nenhuma informação. Nenhuma informação. Aí fechou a porta. Eu, ela, o paciente e uma enfermeira. E fechou uma porta, a gente num cubículo, assim. Aí eu, tipo, tá. Aí eu falei, tá, vamos lá, calma, vamos começar a falar. Aí fui, comecei a conversar com ele. Paciente muito deprimido,
praticamente monossilábico, assim, ele falava devagar e falava pouco e tudo mais, assim, e eu fui lá perguntando todas as perguntas que eu sabia que eu tinha que perguntar. E fui, avaliei a questão do suicídio, assim, qualquer paciente psiquiátrico, se você não pergunta pra ele se ele tem ideação suicida, se ele já teve tentativa de se suicidar, se ele pensa nisso, se ele já tentou se machucar, se ele já se machucou. Se você não pergunta isso, assim, pra eles não valeu de nada. Então eu sabia de tudo isso, sabia as coisas que eu tinha que perguntar e fui. Aí eu falei, pô, acho que eu tô conseguindo cobrir as coisas bem, só que assim, eu tinha hora que ele falava, explicava pouco as coisas, falava algumas expressões que eu não conhecia. E assim, teve uma hora assim que eu fiquei meio, não entendi muito bem o que ele falou, aí fui tentando puxar de outras formas, tal, não sei o quê. Aí terminei a avaliação e isso ela sem falar nada, tá, gente? Eu e o paciente. E ela só aqui do lado, assim, tipo, olhando a minha atuação ali com o paciente. Aí eu, pô, acho que eu consegui cobrir, porque era de história, né? Eu falei, acho que no History Take aqui, eu acho que eu falei das coisas que eu precisava falar. E aí, quando terminou o assessment, o paciente saiu, a enfermeira saiu, ela fechou assim, a porta comigo, assim, na sala. Ela, como que você acha que você foi? E assim, já a cara dela já não foi amigável em nenhum momento, e nesse momento, menos ainda. Eu falei, Tipo, quando ela perguntou isso, eu falei assim, cara, ferrou, já era, né? Mas assim, eu falei, bem, eu acho que eu cobri os principais pontos e tal, acho que eu consegui entender o porquê que ele tá aqui, entender, avaliar o risco dele e tudo mais, que ele, né, não tem... Aí quando eu comecei a falar, ela, não, você não foi bem, você não foi bem. Aí ela, assim, meu cérebro é bom que meu cérebro apaga algumas coisas, então é bom até eu deixar gravado isso aqui no YouTube, que daqui a pouco, gente, eu vou ter esquecido isso, que eu esqueço as coisas ruins que acontecem. Então eu até tenho dificuldade de lembrar com detalhes o que ela me falou, assim. Mas assim, o mais marcante foi isso, que ela foi assim, grosseira na hora de falar, não, você não foi bem, e ela começou a criticar várias coisas, e ela não me deu um feedback, ao contrário do que o pediatra tinha feito, né? Ela não me deu um feedback do tipo, quando for assim, é melhor você fazer assim, assim. Aí ela, lembrei agora. Eu não, I couldn't see a real connection between you and the patient. E ela falou tipo assim, você é ridícula, sabe? Uma cara do tipo assim, você foi péssima. Você não tem empatia. Ela não usou a palavra empatia, mas ela falou isso, I couldn't see a real connection, tipo, num assessment de 20 minutos. Aí eu falei, tá, tá. Aí eu falei, eu acho que eu fui empática com o paciente, eu entendi o que ele estava passando. Ele, você não explorou o que ele falou, ele passou por um trauma e você não falou disso, e você não explorou isso. Eu falei, não, eu perguntei porque que ele estava aqui e tal. Ele, mas você não explorou o motivo, ele passou pelo sofrimento da perda de um amigo e você não falou. E ela começou caraca, tipo, ela começou a ficar meio irritada e falar de um jeito assim, de tipo, criticando. E aí ela começou a meter o malho e falou, não, você não perguntou nem se ele tinha um diagnóstico antes. Eu falei, lógico que eu perguntei, tanto que ele falou que tomava deslofaxina e ele parou de tomar e tudo mais porque eu perguntei. Ela, não, você não perguntou nem se ele tem pensamento suicida. Eu falei, eu perguntei, lógico que eu perguntei, eu perguntei se ele, por passar por esse momento difícil, ele tinha pensado em se matar. Ela, não, você não perguntou. E ela começou a falar de várias coisas que eu não tinha perguntado e que eu tinha perguntado. E, assim, não tem uma gravação disso, né? Então, assim, não tem como, não tem como recorrer. Eu poderia recorrer? Eu poderia. Eu poderia escrever para a coordenação do programa e falar, olha, ela fez isso comigo. Só que, assim, a verdade é que a posição que a gente fica aqui, eu, em especial, me sinto muito frágil, né? A gente, no geral, assim, que você tá num lugar que ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, e você tá ali querendo buscar uma coisa. Eu quero terminar o WBA para pegar minha General Registration e entrar para as vagas de cirurgia. Tipo, é um plano. Então, assim, o que eu falar, brigar, ia resolver, né? O que eu começar a arrumar confusão, vamos dizer assim, e tipo, questionar a mulher, ia de fato me ajudar. Então, assim, eu cheguei a pensar em fazer uma queixa formal, mas eu falei, eu não vou fazer uma queixa formal, mas eu vou falar com a coordenadora do programa
eu vou falar que eu tô tendo dificuldade, assim, então, aí eu falei com ela, então, essa avaliadora, ela não gostou de como eu fui, apesar de eu ter achado que eu fui bem, mas eu realmente preciso de ajuda, porque eu quero passar no meu próximo acesso de psiquiatria, porque eu não posso perder. Mas assim, voltando um pouco, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, mas vou terminar essa primeira parte aqui. Foi assim, foi horrível pra mim, gente. Foi muito ruim a forma como ela falou comigo e a forma como eu levei aquilo. Porque cada um leva de um jeito, né? Cada um toma porrada de um jeito diferente e reage de um jeito diferente. Eu reagi muito mal mesmo, assim, eu fiquei muito mal. Eu já tinha voltado pra terapia nessa época, assim, que eu já tava assim, eu já tô, esse negócio do WBA, eu não tô lidando bem com esse estresse, com essa ansiedade, eu já tinha voltado pra terapia, fazendo exercício e tal, não sei o que, tentando focar nas coisas em manter a minha saúde mental. Mas assim, foi a psiquiatria, né, ao estudar para mental health, que acabou com a minha mental health, né, que assim, não acabou, né, mas assim, me colocou num lugar que eu não conhecia, assim, numa situação que eu nunca tinha passado na vida. Óbvio que na minha vida pessoal eu passei por momentos muito mais difíceis e até no profissional, assim, no sentido de viver situações extremas como cirurgiã, né? Trabalhar em hospital de trauma no Rio de Janeiro, assim, com situações de ameaça à vida das pessoas, de se sentir ameaçada porque se atende um traficante, não sei o que, esse tipo de coisa. Só que é completamente diferente. Uma coisa é de situações diversas e difíceis. Outra coisa é alguém te humilhar. Então, esse processo da humilhação profissional nesse nível, assim, do jeito que foi, eu nunca tinha passado. E foi um negócio que eu tomei essa porrada muito mal, assim, tomei essa porrada muito mal. Tem gente que toma a porrada de uma maneira melhor. Então, como eu já me sinto, né, aqui por, sair da minha posição de chefe no Brasil, nananã, virei junior doctor aqui, que na grande maior parte do tempo eu levo numa boa, tipo, quando eu já tô numa posição de júnior, aí veio uma psiquiatra e veio me humilhar, assim, sabe, e eu dei ali o meu melhor, sabe, eu tinha estudado, gente, aquilo ali foi assim, tipo, o meu mundo caiu mesmo, assim, foi muito ruim, eu lidei muito mal com aquela situação, assim, e eu passei por coisas assim que eu realmente não esperava que fossem acontecer assim comigo, como eu reagi. Mas enfim, vou ter que cortar aqui o vídeo, vou beber uma água, vocês aí assistem outra parte do vídeo, que tem história, viu? Tem história.